Fala galera, hoje é dia de Demolidor, Prefeito Fisk. É uma história da Marvel, escrita por Charlie Soule e desenhada por Stefano Landini e Ron Garney entre 2017 e 2018. Matt Murdock, o Demolidor, precisa combater o seu maior inimigo, o Rei do Crime. Mas dessa vez não vai ser uma batalha comum entre herói e vilão, porque dessa vez o seu maior inimigo é nada menos que o prefeito de Nova York. Esse é o Prefeito Fisk. Prefeito Fisk é um arco que traz muitos elementos de um arco anterior das revistas do Demolidor, que explica muito mais os acontecimentos com alguns personagens aqui. Esse é o arco Artes Sombrias. Eu já fiz vídeo desse quadrinho e vou deixar o link pra ele aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta pra esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Depois do confronto contra Muse, Sam Chung, o ponto cego, ficou cego. Desesperado para restaurar sua visão, Sam procurou pela sua mãe, Lu Wei, o que o levou até um templo do tentáculo na China, onde ele fez um pacto com a entidade do grupo de ninjas, conhecida como a Besta, ou Besta Fera. Em troca da restauração dos seus olhos, Sam se tornou um discípulo do tentáculo, e a sua missão era atrair e capturar o Demolidor. Sam fez isso, traindo seu mentor, e ao retirar o seu capuz, ele descobre que o Demolidor é Matt Murdock. Mas ao invés de entregá-lo ao tentáculo, Sam trai o grupo de ninjas, inclusive com o apoio da sua mãe, que morre por causa disso, mas dá chance para a fuga do seu filho. Desse jeito, Sam e Matt voltam aos Estados Unidos. O problema é que depois de um tempo longe, quando chegam a Nova York, eles têm uma grande surpresa. Acabaram de acontecer as eleições e eles descobrem que o novo prefeito da cidade é ninguém menos que Wilson Fisk, o Rei do Crime. Pouco tempo antes tinha acontecido o Império Secreto, onde uma versão de Steve Rogers, o Capitão América, era infiltrado da Hydra. Isso afetou toda Nova York, envolvendo vários super seres. E uma das pessoas afetadas durante esse evento foi Wilson Fisk. Fisk usou seus recursos para ajudar os inocentes durante esse evento. E assim, algumas pessoas começaram a ser agradecidas a ele. Então, aproveitando esse novo status de salvador, Fisk lançou a sua campanha para prefeito com a promessa de banir os vigilantes e evitar catástrofes como aquela. É nesse contexto que a história começa, com Wilson Fisk pensando na sua vida e como Nova York o ensinou a dureza da realidade e o ensinou a revidar. As suas escolhas nem sempre foram as corretas. Ele chegou a perder o amor da sua vida por isso, chegou a perder a vista, mas nunca perdeu a sua visão. A visão de como melhorar a cidade que ele tanto amava. Essas palavras são ditas para todos na cidade, porque Wilson Fisk foi oficialmente eleito como prefeito de Nova York. Matt Murdock e Fog Nelson estavam na Times Square nesse momento, presenciando a população comemorando a vitória de Wilson Fisk nas eleições. Matt não quer acreditar. Wilson Fisk é um criminoso, ele é o rei do crime. Fog explica que Fisk entrou tarde nas eleições. Os outros candidatos eram pessoas engravatadas, envolvidos diretamente em partidos com ideologias pré-estabelecidas. Mas Fisk não. Ele não é afiliado a nada, se apresentando como um verdadeiro homem do povo. Claro que houveram protestos e denúncias. Os crimes de Fisk são conhecidos da população, mas ele combateu isso não negando nada e mantendo a sua visão de mudar Nova York mesmo assim. E isso aparentemente conquistou a maioria do público que queria algum tipo de mudança. Apesar disso, Matt se recusa a acreditar que a população de Nova York iria de bom grado dar ao Rei do Crime o comando da cidade. Ele acredita que a vitória foi forjada e pretende investigar isso a fundo. Mas ao apresentar esse caso ao promotor Benjamin Rothberg, ele foi negado. Porque mesmo sabendo dos crimes passados de Fisk, ele não pode autorizar uma investigação contra o prefeito. Rothberg ainda afirma que já viu muitos prefeitos naquela cidade, alguns até piores que Fisk, e a cidade sobreviveu.
Então Nova York vai superar essa crise também. De qualquer forma, Hochberg precisa passar um outro caso para Matt. Acontece que Fisk, agora que é o prefeito, começou uma campanha contra os vigilantes. E ele ordenou pessoalmente que Matt Murdock se encarregasse de abrir um processo contra os que atuam na cidade, como por exemplo o Justiceiro, o Homem-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro, Miss Marvel e, é claro, o Demolidor. Matt sabe que isso é uma forma de Fisk deixar os heróis fora do seu caminho. E ele não quer fazer isso. Até a Suprema Corte reconheceu a legitimidade dos super-heróis perante a lei. E tirando o Justiceiro, todos os citados ali são realmente considerados heróis. Mas infelizmente, não tem nada que Matt possa fazer. Enquanto Wilson Fisk for o prefeito, os considerados heróis serão os vilões em Nova York. No seu escritório, Matt tenta pensar em formas de enrolar com esse caso, enquanto ele busca por provas contra Fisk. Mas a sua colega de trabalho, Ellen King, aproveita para lhe contar uma história pessoal. Acontece que ela tinha um carro que demorou muito para conquistar. Com esse carro, ela ganhou liberdade de ir e vir, viajar e ir a encontros, onde inclusive conheceu a sua esposa. Até que um dia, o Homem-Aranha simplesmente pegou o carro e o jogou contra o Rhino, no meio de uma luta contra o vilão. Se fosse a polícia, ela poderia recorrer, buscar indenização e, no pior dos casos, processar o policial que destruiu seu veículo. Mas ela não tem como processar o Homem-Aranha. Ou seja, ela saiu no prejuízo, perdeu seu carro e voltou a pegar ônibus e metrô. E não tinha nada que ela pudesse fazer. Esse comentário de Ellen faz Matt entender um pouco mais quais eram os eleitores de Wilson Fisk. Mais tarde, Matt vai às ruas, dessa vez como Demolidor. Ele reflete sobre tudo o que está acontecendo e como Fisk fez uma jogada inteligente. Ele não sabe que Matt Murdock é o Demolidor, mas ele sabe que os dois estão conectados, que são amigos próximos. Então, ao encarregar Matt de abrir um caso contra os vigilantes, isso deixou numa posição complicada. Ou ele deixa a promotoria, ou ele fica e abre um caso contra ele próprio. De uma forma ou de outra, o rei do crime venceu. Nesse momento, os seus pensamentos são interrompidos quando ele escuta um grito de socorro. Era uma mulher sendo atacada por dois homens e o Demolidor os enfrenta. Mas ele percebe que tinha algo de errado, porque um dos supostos bandidos tinha uma arma de choque. Acontece que aquilo não era um ataque, mas sim uma armadilha. A mulher em apuros, assim como os supostos bandidos, eram na verdade policiais numa operação para capturar o Demolidor. Então, cercado e sem escolhas, o Demolidor se entrega. O herói é levado até a prefeitura, onde ele escuta uma conversa no caminho graças à sua super audição. Era o próprio Wilson Fisk conversando com o mafioso Cabeça de Martelo. O mafioso queria fazer uma aliança entre eles, e para surpresa de Matt, Fisk recusou qualquer parceria com o vilão. Então o Cabeça de Martelo deixa o local, e os policiais entram logo depois com o Demolidor. Com os dois sozinhos na sala, Fisk diz que a sua eleição não foi forjada. Ele foi escolhido pelo povo. Ele venceu. Algo que o Demolidor e nenhum outro herói conseguiu fazer. O Demolidor assumiu essa posição de salvar a cidade. Mas Wilson Fisk foi escolhido pelo povo para fazer isso. O Demolidor se recusa a reconhecer. E nesse momento ele consegue se soltar das algemas. Então, usando seus bastões, ele quebra a janela daquela sala e foge dali. Os policiais entram na sala por causa do barulho. E era isso que Wilson Fisk queria, porque ele alega que foi atacado. Então o Demolidor deveria ser, a todo custo, capturado. Agora, com a indicação de que o prefeito foi atacado, rapidamente toda a polícia de Nova York recebe um alerta de nível 4, algo que eles não recebem desde o 11 de setembro. Dessa vez, era para todas as unidades irem atrás de um único suspeito. Mas dessa vez não era um super vilão como o Shocker ou o Mercenário, mas sim contra o próprio Demolidor. A notícia de que o Demolidor atacou o prefeito se espalhou e chegou até os jornalistas. E enquanto a polícia começa a perseguir o vigilante, os jornalistas registravam todo o ocorrido. Os policiais treinados sabem que o Demolidor tem super sentidos, então eles usam uma arma sônica para tentar imobilizar o herói.
Mesmo assim, o Demolidor consegue fugir e a perseguição continua entre os prédios da cidade. A população assistia à caçada acrobática pela TV, e quem também acompanhava as notícias sobre todos esses eventos era o próprio Mills, direto da sua cela na prisão de segurança máxima de Nova Attilan. E diante de tudo que está acontecendo, Mills se dirige a um dos guardas. Ele agradece por tudo, dizendo que a hospitalidade tem sido maravilhosa. Eles lhe deram materiais de pintura, uma televisão e até boa comida. Mas agora Mills, ou Muso como é chamado também, encontrou seu próximo projeto, a sua próxima inspiração. Então era hora de ir embora. Pelas ruas, Matt Murdock aproveita que entrou num prédio para fazer uma ligação, pedindo por ajuda. A pessoa do outro lado da linha pergunta por que ele não aproveita esse momento para simplesmente tirar o uniforme e deixar o prédio como civil, já que ninguém sabe que Matt Murdock e o Demolidor são a mesma pessoa. Mas Matt se recusa a fazer isso, porque isso seria mais uma vitória para Wilson Fisk. Ao invés disso, ele decide realizar um movimento em conjunto, como já praticaram antes. Sendo assim, o Demolidor deixa o prédio, recomeçando a perseguição. Ele consegue despistar os helicópteros ao se balançar numa área estreita, e então ele passa por um túnel. Do outro lado, ele para em cima de uma estação de rádio e é cercado por policiais. Mas quando a polícia volta a dar voz de prisão ao herói, o Demolidor de repente desaparece na frente de todos. Acontece que aquele não era mais o Demolidor, mas sim o seu parceiro Sam Chang, o Ponto Cego. Ele se vestiu como Demolidor e usou seu traje de invisibilidade, enquanto o verdadeiro Demolidor ficou dentro daquele túnel. Eles se falam pelo celular depois disso, com Matt prometendo que vai ajudar o Ponto Cego depois de resolver essa situação com Fisk. Mas o Ponto Cego diz para Matt não fazer promessas que ele não pode cumprir. No dia seguinte, Matt estava de volta no seu escritório. Ellen vai até ele, porque Hochberg quer que Matt faça alguma coisa relacionada ao Demolidor imediatamente, já que depois do que aconteceu na noite passada, o Demolidor era praticamente o inimigo número 1 da cidade. Depois disso, Matt recebe uma ligação inesperada da prefeitura. Era o próprio prefeito Wilson Fisk. E para surpresa de Matt, Fisk tinha uma proposta. Fisk ganhou as eleições, mas não ganhou a cidade. Muitos, assim como Matt, eram céticos quanto à conduta do antigo rei do crime. E o seu desafio é mostrar ao povo que ele mudou, que a sua administração vai ajudar as pessoas. Sendo assim, ele decidiu fazer uma proposta para Matt Murdock, o promotor que já venceu até mesmo a Suprema Corte. Um homem de conduta acima de qualquer dúvida. Então Fisk convida Matt para ser o seu vice-prefeito. E Matt aceita a proposta. Pouco tempo depois, uma coletiva de imprensa acontece na prefeitura, com o prefeito Wilson Fisk anunciando Matt Murdock como seu vice. A ideia era mostrar como Fisk estava aberto a ouvir a todos, mesmo aqueles que são a sua oposição, como o próprio Matt. A coletiva é acompanhada por todos pela TV, inclusive por vigilantes e antigos aliados do Demolidor, como o Justiceiro e o Homem-Aranha. E todos que conhecem Matt não entendem as suas intenções em aceitar esse convite. Depois da coletiva, Matt tenta falar com Fisk sobre os seus primeiros passos trabalhando juntos, mas Fisk nem fala com ele e simplesmente deixa o local. No seu lugar, um funcionário chamado Steve Cornish acompanha Matt até a sua sala, onde ele é apresentado a diversos documentos de casos antigos para Matt solucionar, além de projetos e de leis da cidade. O problema é que nenhum deles estava em braille, mesmo todos sabendo que Matt era cego. Sendo assim, Steve estaria encarregado de ler toda aquela papelada para Matt. E enquanto Steve começa a leitura, Matt pensa como isso é inteligente da parte de Fisk. Ele impediu Matt de ter acesso aos documentos, o forçando a confiar nesse novo assistente. Mas Fisk não sabia dos super sentidos de Matt. O trabalho é interrompido nesse momento por Fog Nelson, o melhor amigo de Matt Murdock, que estava ali para visitá-lo. Então Matt pede licença para Steve. Fog está ali para saber o que Matt está fazendo.
Até porque, em Nova York, vice-prefeito não é um cargo eletivo. Ele não tem o mesmo nível de poder político de Fisk, nem seria o seu substituto no cargo nos piores casos. E Matt sabe disso. Aquela posição é meramente simbólica, praticamente só para ficar responsável por representar o prefeito em eventos oficiais, além de cuidar de papeladas. Mas Matt não se importa. Para ele, o importante é estar ali. E mesmo que pareça que ele não pode fazer nada, ele pode usar os seus sentidos. Ou seja, ali dentro, ele pode monitorar Fisk de perto. De fato, a sua aparente inofensiva posição dentro da prefeitura permite Matt usar sua super audição para ouvir conversas ao seu redor. E nesse momento, ele escuta Fisk conversando com seu advogado Wesley Welch sobre o próprio Matt Murdock. Nessa conversa, Fisk deixa claro que só deu essa posição para Matt como fachada, para tirá-lo do seu caminho e poder fazer os seus projetos, como é o caso de um tal Projeto Sarnos. Mas antes que Matt pudesse ouvir mais sobre isso, Steve volta para eles retomarem os trabalhos. Naquela noite, Matt volta às ruas como Demolidor. Ele sabia que era arriscado, já que estava sendo procurado, com direito a uma recompensa pela sua captura. Mesmo assim, ele prefere patrulhar, porque se não fosse mais visto pela cidade, ele estaria dando a vitória ao rei do crime. Nesse momento, ele identifica um assalto acontecendo numa loja de conveniências e o impede. O problema é que depois que ele nocauteia os bandidos, o próprio vendedor aponta uma arma para ele, revelando ter chamado a polícia para capturá-lo. O Demolidor já tinha salvado aquela loja de assaltos várias vezes ao longo dos anos, mas os tempos mudaram e a recompensa era alta. Quando os policiais chegam, um enorme feixe de luz acontece, os incapacitando. O responsável por isso era Frank McGee, o ex-policial de Nova York que se tornou inumano e agora era o chefe de segurança de Nova Attilan. Ele usou as suas habilidades de gerar uma luz intensa dos seus olhos para imobilizar a todos ali temporariamente, menos o Demolidor, que é cego. Isso porque Frank queria resgatá-lo para pedir a sua ajuda. Acontece que Mills escapou. Frank o colocou na cela mais profunda da prisão de Nova Attilan. Mesmo assim, Mills conseguiu fugir e ainda matou 12 dos seus guardas inumanos. E como foi o Demolidor quem o encontrou antes, Frank espera receber a sua ajuda de novo. Então, ao saber que Mills estava novamente à solta, a primeira coisa que Matt faz é ligar para o ponto cego. Mas quando o Demolidor liga para ele, o seu antigo parceiro já sabia sobre Mills. Ele não sabia onde Mills estava, mas sabia onde ele esteve. Porque o ponto cego estava naquele momento em frente ao prédio municipal de Manhattan e na fachada do prédio tinha uma enorme pintura do Demolidor com a mensagem "Eu não sou um bandido". Claramente era um trabalho do Mills. Nos próximos dias, várias outras pinturas de outros heróis surgem pelos prédios de Nova York, todos com a assinatura do Mills. Pinturas como as do Homem-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro, Cavaleiro da Lua e Mulher Hulk. Todos claramente a favor dos vigilantes e indo contra as ações do prefeito. E claro que Wilson Fisk não gosta nada disso. Ele está alimentando a narrativa de que os vigilantes são criminosos e agentes do caos. Mas Mills está fazendo eles serem vistos como vítimas. E segundo Fisk, se tem algo que os nova-iorquinos gostam mais que heróis, são dos oprimidos. Sendo assim, ele pretende capturar Mills e pará-lo antes que a opinião pública se volte contra ele. O problema é que Fisk não tem ideia de como lidar com Mills. Mas Matt Murdock tem. Matt, naquele momento, estava na sua sala, com Steve lendo a interminável papelada que Fisk lhe deu. Mas o seu foco estava na conversa entre Fisk e Wesley, que ele ouvia graças à sua super audição. Matt fica com receio de que Fisk coloque policiais numa cruzada contra o Mills, sem saber da ameaça que ele representa. Então decide dar um jeito de avisá-lo do perigo. Matt também escuta eles falarem sobre o tal Projeto Sarnos. Aparentemente Wesley tá para sair e se encontrar com algumas pessoas para falar sobre esse projeto.
E ao ouvir isso, Matt rapidamente se dirige até a sala do prefeito, esbarrando em Wesley, aparentemente por acidente. Depois que Matt se levanta, Wesley deixa a sala e Matt aproveita para falar com o prefeito. Ele decide avisar Fisk sobre o perigo que Mills representa. Como o serial killer, que foi preso um tempo atrás, que ficou conhecido pela mídia como Vincent Van Gogh, era extremamente habilidoso. Então Matt pede para ele reconsiderar de enviar policiais comuns atrás dele. Mas Fisk pergunta como ele sabe de tudo isso. E Matt é obrigado a admitir que soube através do Demolidor. Matt aproveita até mesmo para tentar fazer Fisk reconsiderar sua política e pedir a ajuda dos vigilantes para lidarem com Mills. Mas Fisk se recusa e ameaça prender Matt se ele lhe der essa sugestão mais uma vez, porque seria conspiração com criminosos. Matt tenta argumentar, dizendo que pessoas vão morrer se Fisk continuar com esse caminho, e o prefeito responde que pessoas morrem todos os dias. Como a conversa com Fisk não teve o resultado que esperava, Matt deixa a prefeitura e volta ao uniforme de Demolidor. O seu objetivo agora é seguir Wesley. Acontece que, quando eles se esbarraram, aquilo foi proposital, porque Matt se aproveitou do incidente para colocar no paletó de Wesley um sinalizador. E graças a isso, o Demolidor começa a segui-lo. E como o herói agora era procurado pela polícia, ele decide voltar ao seu traje preto, já que era mais furtivo. Acontece que Wesley estava se encontrando com o Cabeça de Martelo. Aparentemente, Fisk separou cerca de 50 departamentos na prefeitura para serem ocupados, e Wesley oferece ao Cabeça de Martelo um lugar no departamento de correções. Só que aquela não foi a única conversa da noite, porque depois Wesley oferece à Gata Negra o comando do departamento da educação, ao Coruja o departamento do idoso e ao Kid Cascavel a possibilidade de ser comissário de polícia. E parece que todos esses convidados vão se reunir num restaurante no Bronx sábado à noite para fechar esse acordo. E o Demolidor ouviu tudo isso e vai estar lá também. Mas essa reunião só acontece daqui a alguns dias, o que significa que ele pode usar esse tempo restante para ir atrás do Mills. Naquela madrugada, Mills estava num beco, terminando mais uma pintura, dessa vez do Justiceiro. Só que dessa vez ele foi visto por duas garotas que se dizem fãs e pedem para tirar uma foto com ele. Mas quando olham para a foto, o que aparece no lugar de Mills é um grande vazio. Logo depois disso, Mills começa a falar sem parar para as garotas que elas são bonitas. Ele via beleza para sua próxima obra de arte. Nesse momento, a polícia chega, cercando Mills. Mas ele não se abala, ele simplesmente se sente mais inspirado ainda e mata todos os policiais de forma brutal. Esse ataque suja a sua pintura do Justiceiro, mas Mills comenta que esse toque até a deixou melhor. Naquela manhã, Fisk, Wesley e mais policiais chegam ao local, vendo os corpos dilacerados e o sangue deles espirrados na parede. Esse era o toque que Mills considerou melhorar sua arte. Diante dos homens que morreram de forma brutal enquanto cumpriam o seu dever, Fisk decide que vai usar isso ao seu favor. Naquela noite, o Demolidor tenta usar os seus sentidos aguçados para localizar o Mills. Ele tenta encontrar o ponto vazio, como fez na última vez que o enfrentou. Mas ele não consegue. A sua mente está muito distraída com o caso de Wilson Fisk. Acontece que Fisk se aproveitou das mortes daqueles policiais para atiçar ainda mais o sentimento anti-vigilantismo na população. Ele propositalmente colocou aquelas mortes nas custas do Justiceiro e uma grande parcela do público comprou essa narrativa. Sendo assim, muitos voltaram a criticar os mascarados. Matt vai tratar com o rei do crime depois. Agora ele deve focar no Mills, mas ele não consegue. Ele não consegue tirar Fisk da sua cabeça. Quem o acompanhava nesse momento era o Ponto Cego, esperando que Matt encontrasse Mills como fez antes. Mas não é o que acontece. Matt explica as suas preocupações e diz que anda falando com outros heróis sobre atacar Fisk na noite do encontro no Bronx. Ele convida o Ponto Cego para participar desse ataque,
Mas ele diz que tem coisas importantes para fazer, só que vai ajudar se conseguir. Então o Demolidor percebe que o Ponto Cego pretende ir atrás do Muse sozinho. Ele tenta convencer o parceiro a deixá-lo ajudar, mas Sam diz que Matt já fez tudo o que pôde. Na manhã seguinte, Matt vai até o escritório do prefeito mais uma vez. Ele esperava convencer Fisk de que ele estava certo, porque enviar policiais para atacar Muse só resultou em mortes. Matt tenta mais uma vez convencer Fisk a largar sua cruzada contra os vigilantes. Mas Fisk se recusa, inclusive se fazendo de desentendido, mantendo a narrativa de que foi o justiceiro quem matou aqueles homens. Algo que ele sabe muito bem que não foi o caso. De qualquer forma, Fisk revela que solicitou uma coletiva de imprensa para aquela tarde, e ele queria que Matt, como seu vice, estivesse lá ao seu lado. Matt aceita, só que pede para que Fisk não faça nada para provocar o Muse. Enquanto isso acontecia, em Chinatown, o Ponto Cego estava preparando algo, quando a sua irmã, Hannah, aparece ali. Ela fica surpresa porque não vê Sam há bastante tempo e nem sabia que ele tinha recuperado a sua visão. Sam explica que a sua mãe fez algo na China que o ajudou a restaurar os seus olhos. Mas desde que recuperou a visão, ele se sente estranho, como se tivesse dificuldade de diferenciar o certo do errado. De qualquer forma, ele termina de preparar alguns cilindros e vai embora. No seu escritório, Fisk observava a pintura do Demolidor feita pelo Muse, que ele consegue ver perfeitamente da sua janela. Então ele liga para Wesley, ordenando que todas as pinturas sejam removidas dos prédios. Wesley até comenta que estava surpreso pelo prefeito ter demorado tanto para ordenar essa remoção. E Fisk explica que as deixou propositalmente, para lembrar a população da ameaça de Muse e dos vigilantes. Mas agora as pinturas cumpriram o seu propósito. Só que enquanto a conversa acontecia, Wesley diz para Fisk olhar para a pintura. Alguém já estava fazendo o serviço. Uma enorme mancha verde cobria aquele prédio. O responsável por isso era o Ponto Cego. Era para isso aqueles cilindros. Sam espera que isso chame a atenção do Muse. E realmente chamou, porque Muse aparece atrás de Sam nesse momento. E rapidamente ele o empurra de cima do prédio. Enquanto isso, o Demolidor estava novamente nas ruas, com seu uniforme vermelho mais uma vez. Ele escuta as conversas na cidade, e como sempre, todos falavam de Wilson Fisk. Mas logo ele muda o seu foco. Ele estava indo se encontrar com algumas pessoas, com outros vigilantes. Eram Homem-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones, Cavaleiro da Lua, Misty Knight e Echo. Porque todos juntos vão lutar contra o Rei do Crime agora. Depois de um pouco de discordância, os heróis se juntam para ir até a reunião dos chefões do crime. O plano é esperar Wilson Fisk aparecer e assim chamar a polícia, aproveitando que o Rei do Crime continuava conspirando com criminosos enquanto atuava como prefeito. Assim, todos se posicionam ao redor do restaurante Sarnos, explicando assim o nome do tal projeto. Ali estavam reunidos Gata Negra, Cabeça de Martelo, Coruja e Kid Cascavel. Mas Wilson Fisk ainda não apareceu. Enquanto esperavam, o Demolidor percebe que o Ponto Cego não apareceu também. E apenas torce para que ele esteja bem. Só que naquele momento, Sam estava caindo de um prédio, empurrado por Muse. Mas ele consegue se segurar e voltar para cima, onde começa a enfrentar o vilão. Muse parecia se divertir enquanto lutava, e fica surpreso ao descobrir que o Ponto Cego conseguiu novos olhos. Sam queria se vingar por ter perdido a visão no seu último confronto, mas mesmo recuperado, o Ponto Cego não é páreo para o Muse. O vilão imobiliza o herói, contando como ele se inspirou quando viu a perseguição ao Demolidor na TV. Um herói perseguido pelas autoridades, enquanto se mantém fiel às suas convicções. Enquanto dizia isso, ele levanta o Ponto Cego e remove a sua máscara. Ele já retirou seus olhos antes, e não queria repetir isso. Seria como roubar sua própria inspiração. Ele então se pergunta o que remover agora. Mas enquanto Muse se distraía com isso, Sam escuta uma voz dentro de si.
Era a voz da besta, a criatura que comanda o tentáculo. Sam recuperou a visão ao fazer um pacto com a besta. Por isso, ele tem acesso ao seu poder. Tudo o que ele precisa fazer é aceitá-lo. E nesse momento, Sam aceita o poder da besta. Nisso, ele começa a emanar chamas, conseguindo mudar o andamento daquela luta ao seu favor. Enquanto tudo isso acontecia, no encontro dos chefões do crime no restaurante Sarnos, Fisk ainda não apareceu. Então a Gata Negra começa a suspeitar que aquilo poderia ser uma armadilha. A ideia era reuni-los num único lugar. Eles sabem a verdade sobre Fisk, os crimes que ele cometeu, as pessoas que ele matou. Ou seja, esses chefões são um risco para o rei do crime. Então talvez ele os atraiu ali para eles matarem uns aos outros, já que todos ali são inimigos. Todos concordam com isso, e mesmo assim é exatamente isso que eles decidem fazer. Só que diante desse conflito prestes a acontecer, os heróis entram em ação. Nesse momento, todos, com exceção do Demolidor, invadem o restaurante, começando uma luta generalizada. E o Demolidor percebe que o seu plano fracassou. Mas não era só isso. Ele percebeu policiais se aproximando. Aquilo não era um encontro para beneficiar os criminosos, ou uma armadilha para fazer eles se matarem. Aquilo era uma operação policial. Matt tenta avisar os seus aliados, mas era tarde demais. E sem escolha, o Demolidor deixa o local, na esperança de ajudá-los mais tarde. De volta à luta entre Ponto Cego e Muse, o herói consegue superar o vilão finalmente, graças ao poder da besta. Ele pergunta por que Muse faz todas aquelas atrocidades. E Muse responde que é pelo mesmo motivo que Sam quer matá-lo nesse exato momento. Porque isso o faz se sentir melhor, se sentir forte, mostra o seu poder, resolve os seus problemas e lhe dá controle. Para Muse, aquilo era arte. O Ponto Cego estava cansado disso e estava prestes a matá-lo. E na sua cabeça, a besta o incentiva a fazer isso. Ele precisava matar Muse para poder pagar pelo poder que está usando. A besta fala que Sam não pode rejeitá-lo. Mas Sam faz isso. Ele rejeita esse poder e joga Muse para longe. Mas Muse fica insatisfeito com isso. Para ele, o Ponto Cego está fazendo esse momento ser dele. Mas não é. Essa era a história do Muse. E ao dizer isso, Muse simplesmente caminha até as chamas da besta, se deixando ser queimado até a morte. Enquanto isso acontecia, a coletiva de imprensa do prefeito estava prestes a começar no gramado do Central Park. E Fisk recebe a notícia de que não apenas os criminosos foram presos no Projeto Sarnos, mas os heróis também. Fisk até comenta que não precisa mais de Matt Murdock então, e pretende demiti-lo no dia seguinte. Ao saber que um dos vigilantes presos era o Homem-Aranha, Fisk pergunta quem ele é. Mas o Aranha conseguiu prender a sua máscara usando as suas teias, impedindo que descobrissem a sua identidade secreta. Nesse momento, a conversa é interrompida quando escutam algo no telhado daquele prédio. E Fisk sabe que se trata do Demolidor. Ele então pega uma marreta e vai confrontá-lo pessoalmente. O herói tenta exigir que os seus companheiros sejam libertados, mas claro que Fisk se recusa. Tudo que o Demolidor presenciou foi o prefeito numa operação conjunta com a polícia para eliminar maus elementos. Mesmo assim, o Demolidor sabe que Fisk não é confiável e pretende fazer de tudo para se opor a ele. Nesse momento então, Fisk começa a atacar o Demolidor com a sua marreta. Mas o herói não revida. Ele sabe que qualquer ataque que ele fizer contra o prefeito será usado contra ele depois. Fisk diz que vai fazer de tudo ao seu alcance para consertar essa cidade e não vai deixar o Demolidor impedi-lo. Nisso, ele se preparava para acertar a si próprio com a marreta. O Demolidor percebe e o impede, sabendo que ele levaria a culpa por isso. Mas ao se aproximar, o Demolidor se expôs e ele é golpeado por Fisk com a marreta. Desse jeito, o Demolidor é derrotado. Ou seja, o rei do crime venceu.
Vitorioso e se sentindo mais forte do que nunca, Wilson Fisk vai até a coletiva para discursar ao público de Nova York, sendo ovacionado pela população. Mas quando Fisk começa, falando sobre os seus feitos recentes, ele de repente é atingido por uma flecha. Nesse momento, ninjas do tentáculo aparecem, acertando mais flechas em Fisk e causando um grande pânico. Naquele exato momento, o Demolidor estava sendo levado sob custódia, sendo preso. E ao descobrir o ataque do tentáculo, ele queria ajudar a combatê-los. Mas os policiais não o escutam e o colocam dentro de um carro forte. Sem poder fazer nada, o Demolidor apenas usa sua super audição para saber o que está acontecendo. E nisso, ele escuta uma conversa entre Wesley e a comissária de polícia. Com Wilson Fisk incapacitado, a defensora pública iria assumir o comando da cidade pela lei de sucessão de Nova York. Mas é aí que Steve Cornish aparece. Pelo seu trabalho lendo todas as documentações da prefeitura para Matt Murdock, Steve aprendeu muita coisa e descobriu que uma regra foi mudada anos atrás. Realmente a sucessão normal é que a defensora pública assuma o comando na ausência do prefeito de Nova York. Mas o prefeito anterior mudou essa regra, provavelmente para conseguir um terceiro mandato. E essa regra até o momento não foi alterada, o que significa que ainda está valendo. E segundo Steve, essa regra indica que o vice-prefeito é quem deve assumir o cargo na ausência do prefeito. Ou seja, com Wilson Fisk incapaz de liderar pelas flechadas que levou do tentáculo, o novo prefeito de Nova York agora é ninguém menos que Matt Murdock. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Prefeito Fisk é um quadrinho ousado, porque o maior acerto dessa história é como Wilson Fisk foi retratado, mostrando que ele não é só um chefão do crime qualquer, ele é até um político que manipula as cordas para conseguir tudo que deseja, de um jeito ou de outro. O único defeito aqui pra mim foi que a abordagem dos eventos envolvendo o Muse foi muito rasa, e o envolvimento dos outros heróis também foi muito superficial. De qualquer forma, o arco tem uma ótima história, com ótima narrativa e com uma arte satisfatória. Outro ponto positivo dessa HQ é a abordagem diferente do embate entre Demolidor e Rei do Crime, ao mesmo tempo que traz uma revanche entre Ponto Cego e Muse. E ambos os confrontos vão ter consequências no futuro. Mas tudo isso é história para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder a sequência, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.